E o que eu falo aqui é que a religião, ela jamais ela vai superar a terapia. Até porque a terapia ela serve exatamente até para poder tirar aquilo que a religião coloca, né, na mente de muitas pessoas. Tá? Então esse é o papel da terapia, é tirar, porque a religião, ela querendo ou não, ela mexe com a cabeça das pessoas. A terapia já passa a ter esse papel de tirar, de cicatrizar ali a mente, a vida da pessoa, tá? De mostrar para a pessoa aquilo que de fato é uma comprovação, uma realidade e um fato, baseado exatamente naquilo que pode acontecer fisicamente na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, 60% das pessoas que estão dentro de uma religião hoje, elas estão adoecidas. Por quê? Porque elas acabam, que com o passar do tempo, elas acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno. Aí é que entra a ação da terapia na vida dessas pessoas. Então, as pessoas que estão dentro de uma religião, elas têm 60% de chance de ter algum tipo de transtorno. Por quê? Porque muitas das vezes nós fazemos o inverso. Porque está escrito lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando nós lemos lá, nós entendemos que agora nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que nós fazemos o inverso. Quando nós entramos dentro de uma religião, nós fazemos o inverso. Em vez de nós sermos imagem e semelhança desse Deus, nós transformamos esse Deus, nós criamos agora, é um Deus sendo a nossa imagem. Para mim, no meu ponto de vista, seria o mais correto. Nós é que criamos o Deus à nossa imagem. Até pelo fato de a gente não saber. Eu acredito muito na fé e na existência da fé, né? Mas só que a fé ela não pode ser explicada pelo fato de como nós fomos criados, quem criou tudo. Então, existem muitas coisas que a gente não consegue explicar nesse sentido. Quem nasceu primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo? Para nascer o ovo, precisava ter a galinha. Para nascer a galinha, precisava ter o ovo. Então, quem nasceu primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Ou foi esse passe de mágica? O que nós devemos nos ocupar hoje não é procurar saber como a gente veio, de como a gente viemos, né? É entender que a fé e a crença ela é ontológica, ela está inerente na vida de qualquer ser humano. Então a preocupação maior que nós temos que, baseado nessa crença, nessa fé, que nós temos que se preocupar, é ter cuidado com a vida, é ter cuidado com as pessoas, é tentar desfrutar e desenvolver dentro de nós, pelo menos aquilo que, dentro de um ensinamento cristão judaico, aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo. Porque amar ao próximo, ou copiando de Jesus ou não, a gente pode copiar de outras pessoas que foram grandes influenciadores, pessoas que acompanharam toda a nossa evolução, a nossa história, de séculos e séculos, de décadas e décadas atrás. Então essa questão do amor ao próximo, do perdão, da generosidade, da bondade, isso é o que a gente tem que se preocupar, tá? Mas trazendo para o sentido, como eu estava falando, que a religião muitas vezes ela traz um certo transtorno, desenvolve na vida da pessoa esse transtorno, porque é pregado ali um Deus que está sempre te avaliando, que você nunca está pronto, que você desenvolver os desejos é um problema, que você andar agora a partir com outras pessoas, se não for do grupo onde você está, é um problema, tá? É um Deus que vai estar sempre te avaliando o tempo todo. É um Deus que faz que fica mostrando para você que você erra o tempo todo, que você peca o tempo todo, que você nunca está preparado definitivamente para estar com esse Deus. Então muitas das vezes a religião ela deixa de descumprir esse papel
em vez de te levar exatamente para esse Deus, a religião ela acaba trazendo o papel de te trazer para o homem, onde você vai estar debaixo de doutrinas de homens, de regras pessoais, de regras doutrinárias daquele grupo, tá? E acaba com você imagina você 20 anos nas fileiras de uma religião onde você nunca está pronto o bastante, onde você está sempre debaixo de tensão e de medo. Aí eu erro o tempo todo, estou pecando, será que isso aqui eu posso fazer? Será que não posso? Isso aqui eu não posso, isso aqui eu devo fazer, e aquela guerra interna acaba trazendo um conflito, acaba trazendo um conflito pessoal na mente de muitas pessoas. Então, o papel da religião, ela deveria fazer isso, te levar para Deus, só que ela está tirando você de Deus e te trazendo para regras de homens, de doutrina humana, de regra humana. Onde você vai estar ali agora, estando ali diante de um líder, aonde você vai estar às margens desse líder, trazendo interpretações totalmente diferentes de interpretações de outra denominação, e começa aquela briga. A tua é a verdadeira, a minha não é, você tem que guardar o sábado, já a outra diz não precisa, uma diz não, só é o Velho Testamento, não, outra diz não, só é o Novo Testamento. Então veja bem como adoece, com o passar do tempo acaba adoecendo a mente da pessoa, né? Aí uns acreditam na ressurreição, outros não acreditam na ressurreição, tá? Uns acreditam na vida após a morte, outros não acreditam na vida após a morte. E quando a pessoa percebe que se a pessoa está dentro de um sistema cristão, a pessoa tem que acreditar em tudo isso, mas quando você vai perguntar, tem as divisões. Você acredita nisso? Não. Mas deveria acreditar, porque também está lá. Então percebe-se que quem está do lado de fora, muitas das vezes, está com a mente até muito mais saudável de quem está lá dentro. Então não é eu não sou contra, e nem digo assim, e nem aconselho a pessoa a buscar uma religião. Mas a pessoa quer buscar uma religião, porque eu entendo que a religião é o seguinte, ela é um conforto criado para o ser humano. Um dos confortos mais eficazes que o homem criou foi a religião. Porque imagine você, diante de um velório, você tentar confortar uma mãe que perdeu um filho é vítima de um câncer, que é uma enfermidade que nos alcança, e quando a gente morre a gente vai entrar num estado de decomposição, nós somos carbono, somos limitados. Então, se você chegar com um conselho científico e dizer para aquela mãe tudo isso que eu acabei de dizer aqui, que um dia nós vamos morrer, que um dia nós somos carbono, que depois nós entraremos num estado de decomposição, você não vai confortar aquela mãe. Mas quando você entra dizendo, olha, seu filho foi um bom rapaz, e agora ele está no bom lugar, e Deus chama os bons primeiro, tá? Então, quando você entra com esse sistema da religião, ela começa a cumprir o seu papel de trazer para aquela pessoa essa liberdade de conforto, esse conforto criado. Aí a religião ela começa a fazer o seu papel. Mas a religião, quando ela começa a trazer e fazer você se tornar vulnerável, e fazendo você neutralizar a sua mente para você acreditar em coisas de fato que não existem, aí é um problema, tá? Aí é um problema. Uma vez eu conversando com um grupo de pessoas, eu estava lá falando lá que Jesus não ressuscitou, que a própria Bíblia, né, mostra lá no versículo, que é uma fala de Paulo, que qualquer dia desse eu vou trazer aqui, se eu não me engano está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, né, que fala, o apóstolo Paulo ele diz exatamente assim: se os mortos não ressuscitam, porém Cristo também não ressuscitou.